claro que esse filme entrou pra listinha dos meus filmes favoritos. Se é que vocês me entendem. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Crystal Lips e no vídeo de hoje eu venho trazer mais uma listinha, só que dessa vez são de 5 filmes que são protagonizados por drag queens. Eu já falei em outros vídeos anteriores aqui no canal o quanto que a arte drag hoje em dia está popular, está sendo bem vista pela sociedade, mas nem sempre foi assim. Não era muito comum vermos drag queens na televisão e no cinema, como é comum da gente ver hoje em dia. Então os filmes que eu trouxe para nossa listinha de hoje são filmes mais antigos, antes mesmo até do surgimento do reality show do RuPaul's Drag Race, que ajudou e muito na popularização da arte drag, mas futuramente eu ainda vou trazer um videozinho falando sobre o reality para quem ainda não conhece. Mas antes então de eu iniciar falando desses filmes que são protagonizados por drag queens, já sabe o que eu vou pedir pra você, né? Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Ativa o sininho das notificações para você sempre ser informado de quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Comenta aqui embaixo alguma outra sugestão de algum filme que é protagonizado por drag queens ou algum filme que tenha drag queens para que eu possa trazer num vídeo futuro aqui no canal. Compartilha com todo mundo já esse vídeo, hein? E não se esquece do mais importante, que é o quê? É o quê? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. A sua participação aqui, junto comigo, é muito importante para a evolução do canal. Então vamos lá! Para iniciar a nossa listinha, o primeiro filme que eu venho falar para vocês é um clássico musical, é um clássico da Broadway, é um clássico dos cinemas, Hairspray. Hairspray é um musical originalmente criado pelo diretor John Waters e que teve a sua estreia no cinema em 1988 e conta a história de Tracy Trumblatt, que ela é uma adolescente que sonha fazer parte do elenco de dançarinos de um programa de televisão local da cidade de Baltimore. Assim que Tracy consegue o seu lugarzinho no elenco de dançarinos, ela acaba virando uma celebridade local, lançando tendências, mas também ela ajudou e muito na luta para a inclusão de negros e pessoas não brancas no programa de televisão que ele estava fazendo parte. A narrativa do filme se passa nos anos 60, então toda a estética do filme, os figurinos, o estilo musical é baseado nesse período, além de ter também essa crítica social muito forte e muito presente. O filme musical então foi um grande sucesso e teve a sua estreia oficial na Broadway em 2002, ganhando então diversos prêmios e várias adaptações pelo mundo inteiro. Em 2007, Hairspray ganhou uma nova adaptação para o cinema com um elenco de peso como John Travolta, Michelle Pfeiffer, Zac Efron e Queen Latifah, por exemplo. E foi essa a versão de 2007 que teve um grande destaque, tanto pelo público quanto pela crítica, pelo fato do John Travolta estar interpretando a mãe de Tracy, Edna Trumblatt. Desde sua primeira versão, a personagem de Edna, a mãe de Tracy, foi interpretada por uma drag queen. Nesse caso, na versão original, foi interpretada pela drag queen Divine, que trabalhou em diversos outros filmes com o diretor John Waters, principalmente o Pink Flamingos, que ficou muito conhecido, virou um clássico de filmes trash e alavancou a carreira de Divine. Há algum tempinho atrás, a Lorelai Fox, ela lançou um vídeo no canal dela falando um pouco então da vida e carreira da Divine. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa drag, eu vou deixar aqui no card o vídeo da Lorelai e também aqui na descrição do vídeo. Para manter então a tradição, a versão da Broadway e todas as outras adaptações que aconteceram pelo mundo, a personagem da Edna sempre foi interpretada por um homem.
E ver John Travolta, né, esse ícone da masculinidade, esse ícone do cinema dos anos 70 e 80, interpretando uma personagem feminina, chamou muita atenção de todo mundo para essa forma de atuação e também para essa forma de arte, que é a drag. Já disse também em alguns vídeos anteriores que a forma de arte drag ela não é limitada somente para homens cis gays. Qualquer pessoa pode realizar a arte drag, pode se montar e se transformar em uma drag queen. Uma das origens da drag surgiu há muitos anos atrás, quando no teatro as mulheres elas não podiam atuar. Então os homens eles se travestiam de mulher, sim, esse era o termo utilizado, travestir, para poderem então passar aquela imagem feminina e interpretar essas personagens femininas, já que as mulheres eram proibidas de atuar. Em 2016, mais uma versão de Hairspray aconteceu e foi produzida pela emissora de televisão americana NBC. Essa nova versão aconteceu ao vivo na emissora e teve a participação de atores como Ariana Grande, Jennifer Hudson e a drag mãe de Tracy Turnblad, Edna, foi interpretado pelo ator Harvey Fierstein. Aqui no Brasil, houve também uma adaptação do musical lá em 2010, que foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Miguel Falabella, e Edna Turnblad foi interpretada pelo ator Edson Celulari. People who are different, their time is coming. To shake things up. Not in Baltimore, it isn't. Hedwig and the Angry Inch, ou Hedwig, Rock, Amor e Traição, na versão brasileira, também é um musical que estreou em 2001 e foi baseado na peça musical também Off-Broadway de mesmo nome. Off-Broadway são aqueles musicais que não acontecem na Broadway, acontecem em qualquer outro lugar, menos na Broadway, tá? Off. Na história original, Hedwig é uma cantora de rock alemã transexual que está aí em busca do seu grande amor. Nascida na Alemanha como Hansel, Hedwig se apaixona por um recruta americano, que ele também se apaixona por ela e deseja levá-la para os Estados Unidos para viver o sonho americano, só que sobre uma condição, que ela realizasse a mudança de sexo. Convencida por sua mãe e por todas as suas ambições, Hedwig realiza a cirurgia que não dá lá tanto certo. Apesar de a personagem principal, a Hedwig, ser uma mulher transexual, em todas as adaptações, Hedwig sempre foi interpretada por um homem cis. Porém, a sua caracterização, a forma como a personagem foi construída, também possui diversos elementos de drag, como uma maquiagem muito bem desenhada, perucas bem modeladas, figurinos extravagantes e etc. Não que uma transexual não possa possuir todas as características, é só a forma como a personagem foi construída para o teatro e para o cinema. O musical Off-Broadway estreou em 1998 e possui grandes influências da cena punk rock glam dos Estados Unidos dos anos 70 mais ou menos, além também de ter uma influência muito forte da estética de David Bowie e de trabalhos de Iggy Pop, por exemplo. Em 2001, então, estreou o filme que foi escrito, dirigido e estrelado pelo criador da peça mesmo, John Cameron Mitchell. Em 2014, então, Hedwig ganhou a sua primeira adaptação na Broadway e a personagem principal, Hedwig, foi interpretada pelo cantor e ator Neil Patrick Harris. O terceiro filme aqui da nossa listinha é o único da lista mesmo que não é um musical ou nem teve uma adaptação de musical para a Broadway, mas fez história ao retratar uma narrativa 100% focada em drag queens e contou também com a participação de RuPaul. Para Wonderful, Obrigada por Tudo, Julie Newmar, é um filme de 1995 e conta a história de 3 drag queens se aventurando pelos Estados Unidos viajando de carro para participarem de um concurso nacional de drag queens em Los Angeles. A reviravolta do filme acontece quando elas se perdem na estrada
o carro delas acaba quebrando no meio do caminho e elas têm que passar um final de semana numa cidade bem pequenininha no interior dos Estados Unidos. Ali elas conquistam os moradores, realizam algumas mudanças, além de, é claro, enfrentarem preconceitos de alguns conservadores. Um filme com uma história maravilhosa, que além de retratar, é claro, preconceitos contra drag queens, relata algumas outras problemáticas também, como racismo e até mesmo violência doméstica. Além disso, para interpretar as drag queens do filme, foram escalados atores que na época estavam no auge de sua fama, por serem figuras extremamente masculinas e possuírem o sex appeal que era o padrão na época. Por exemplo, a drag queen Noxima foi interpretada pelo ator Wesley Snipes, muito conhecido pela trilogia Blade, Caçador de Vampiros. Além disso, temos também a drag queen Vira, que no filme é interpretada pelo lindíssimo e icônico Patrick Swayze. Sim, aquele clássico, né, de filmes de romance como Ghost e Dirty Dancing. Assim, na minha opinião, poderiam ter contratado drag queens de verdade para fazerem os papéis das drag queens no filme? Claro que poderiam. Mas assistindo o filme, não tem como negar que os atores realmente fizeram um ótimo trabalho de atuação, interpretando muito bem aquelas drag queens com muita classe e elegância. E é claro que esse filme entrou para a listinha dos meus filmes favoritos. Fabulous. Universal Pictures and Amblin Entertainment present How do I look? Like the Miami Sound Machine just exploded all. O próximo filme da nossa listinha, ele ficou muito mais conhecido pela adaptação que aconteceu na Broadway do que pelo próprio filme, que é o original. Baseado em uma história real, o filme, que estreou no ano de 2005, conta a história de Charles Price, que herdou a fábrica de sapatos de seu pai, que já possuía anos e anos de tradição. Mas Charles percebe que o negócio estava entrando na falência e tenta então buscar formas e outras estratégias para continuar mantendo o negócio da família. E é então que Charles conhece Lola, uma drag queen que trabalha numa boate meio de cabaré, e ali Charles consegue abrir a sua cabeça para um novo nicho que ele pode estar investindo, que seria para realizar a fabricação de botas ou sapatos de salto alto que sustentassem o peso de um homem, já que ele viu Lola tendo um salto quebrado e observou que aqueles sapatos femininos não foram feitos para sustentar o peso de um homem. E aí começa então a parceria e a amizade de Charles e Lola, que apesar de serem bem diferentes, né, porque cada um tem a sua história de vida bem diferente um do outro, eles acabam percebendo que eles são até que muito parecidos, e aí a amizade deles só se desenvolve e o negócio também. A produção teatral musical estreou no ano de 2012 na cidade de Chicago, mas foi em 2013 que a versão da Broadway estreou e possui a trilha sonora completa assinada por ninguém mais, ninguém menos do que Cyndi Lauper. O musical então ganhou diversos prêmios, como melhor musical e melhor música. Cyndi Lauper era a primeira mulher a ganhar essa última categoria sozinha. No elenco do musical, alguns nomes famosos já passaram pelos palcos da Broadway, como por exemplo Billy Porter e Todrick Hall, que já interpretaram a drag queen Lola. Mas é na voz de Billy Porter que o álbum da trilha sonora do musical atingiu os charts da Billboard. Além disso, o cantor Brandon Urie, vocalista da banda Panic! At the Disco, também já passou pelos palcos da Broadway interpretando o herdeiro da fábrica de sapatos, Charlie Price. Ladies, gentlemen, and those who are yet to make up your mind. Look behind you. Monsieur Nishima, Charlie. Por último, e não menos importante, eu venho falar do meu filme favorito da listinha de hoje, que virou um clássico musical, um clássico do cinema e que causou muito alvoroço na época do seu lançamento por ser ali um terror queer.
Em 1975, estreou o filme The Rocky Horror Picture Show, que foi inspirado e baseado na peça de 1973, The Rocky Horror Show, e que faz ali umas sátiras dos filmes de ficção científica e filmes de terror que acontecia ali entre os anos 30 e 60. The Rocky Horror Picture Show conta ali então a história de um casal, Brad e Janet, que estão recém-noivos, e aí eles decidem ir visitar o professor da faculdade que foi responsável por eles se conhecerem. Porém, no meio do caminho dessa viagenzinha, o pneu do carro de Brad fura no meio da estrada, no meio da chuva, e aí eles vão pedir ajuda num castelo que tava ali próximo, né, para ver se eles conseguiam usar um telefone, né, ou até mesmo pedir alguma ajuda. Porém, nesse castelo misterioso, estava ali havendo uma celebração, uma festinha comandada pelo mestre do castelo, o Dr. Frankenfurter, que na verdade é um alienígena do planeta transexual Transilvânia, e ele se autodeclara também uma travesti. Além disso, o Dr. Frankenfurter é uma cientista que estava ali criando um homem forte, loiro, musculoso, para satisfazer as suas necessidades, se é que vocês me entendem. No castelo, então, Brad e Janet, eles se deparam ali com pessoas completamente esquisitas e situações bem malucas, como a sedução do anfitrião em relação ao casal e até mesmo o assassinato de um dos personagens dentro do castelo. O filme se tornou então um clássico musical, um clássico do terror, virou um filme cult e lançou tendências ali na cena punk dos anos 70 em relação aos espartilhos e as meias arrastão que era usado no filme. Claro que nos anos 70, né, na época de lançamento desse filme, houve muito burburinho, houve muita crítica negativa em relação ao filme, pelo fato de um dos personagens principais ser uma travesti e também que no final do filme ali os atores todos, tanto os homens quanto as mulheres, estavam todos muito bem produzidos, com salto, espartilho, meia arrastão e muita maquiagem. Mas foi um filme de extrema importância e relevância por levar esses questionamentos e essas discussões de gênero para um grande público, além, é claro, de trazer essa estética queer. Se você está ainda um pouquinho perdido em relação a essa palavrinha que eu tô usando, queer, eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição, que eu explico um pouquinho melhor sobre o que significa essa palavrinha queer. Com essa sua fama e esse status de clássico do cinema, The Rocky Horror Picture Show já foi citado e homenageado em algumas outras séries e filmes da atualidade. Em 2010, quando a série Glee estava ali no seu auge do sucesso, no 5º episódio da 2ª temporada, o filme então ganhou uma homenagem ali e uma pequena adaptação no episódio que foi intitulado The Rocky Horror Glee Show, tendo ali então adaptações de algumas cenas e das músicas do musical. Em 2012, estreou o filme As Vantagens de Ser Invisível, que tem uma trama e uma narrativa que envolve também personagens LGBTQIA+, e no filme os personagens eles participam de uma produção teatral escolar de The Rocky Horror Picture Show, que mostra ali uns trechos do filme, além dos personagens, claro, se caracterizarem, né, dos personagens do filme. Em 2016, houve uma nova adaptação, um tributo ao filme, que foi chamado de The Rocky Horror Picture Show Let's Do the Time Warp Again, que infelizmente não teve muito sucesso com o público nem com a crítica, mas possuía um elenco de peso também, por exemplo, como a Laverne Cox interpretando o icônico Dr. Frankenfurter, além de termos Victoria Justice e Adam Lambert no elenco também. Hello. Bom, pessoal, essa foi a listinha que eu trouxe hoje pra vocês, então, desses filmes que tem como personagens principais drag queens, filmes de épocas em que as drag queens ainda não eram tão conhecidas como hoje em dia.
É claro que assim como antigamente, hoje em dia ainda existem pessoas que não entendem o que é uma drag queen, ou que ainda confundem a arte drag com as travestis ou com as transexuais, mas isso é um processo de desconstrução gradual. Mas há cerca de 15, 10 anos pra cá, a arte drag foi se tornando mais popular, as pessoas foram conhecendo mais, entendendo melhor a arte drag, tendo então hoje em dia mais aceitação do que antigamente, por exemplo, na época de lançamento desses filmes. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o que é a arte drag, o que a gente faz, qual é a diferença entre travestis, transexuais e drag queens, aqui no canal eu já fiz 2 vídeos falando um pouquinho, explicando melhor sobre o que é a drag queen, então eu vou deixar eles aqui no card e também na descrição do vídeo para você ir lá dar uma conferida. Espero então que tenham gostado dessa listinha de hoje. Me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam algum desses filmes ou se vocês vão assistir algum desses filmes depois dessa listinha, tá bom? E é claro, fiquem à vontade para me sugerir mais filmes ou séries que envolvam drag queens e que eu possa estar trazendo aqui no canal num vídeo futuro. Não deixem de garantir o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Ativa o sininho das notificações para sempre serem alertados quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Compartilha com todo mundo que vocês acham que vão se interessar pelo tema desse vídeo. E o mais importante de tudo, né? Não deixem de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vejo vocês na semana que vem com mais um vídeo fresquinho pra vocês. Um beijo, tchau, tchau!